Parte um da sua história pessoal. Tudo começa com a sua história. Você tem que se conhecer. E para isso você precisa de enfrentamento pessoal. Essa parte é fundamental. Sem enfrentamento pessoal, você não obtém mudanças na sua vida. E o que é enfrentamento pessoal? Na aula anterior eu falei a respeito da sublimação, da importância de você reconhecer aquilo que tem de negativo dentro de você e sublimar isso. Mas para você reconhecer que você é uma pessoa invejosa, que você é uma pessoa com vontade de matar ou de estuprar, ou de fazer algum tipo de coisas que não sejam boas, a sua sombra é aquilo de maléfico, de ruim, que gera maldade no mundo, que muitas das vezes você esconde das pessoas e até de si mesmo, porque dói, porque machuca. Por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco preguiçosa. Isso é uma sombra. Mas se eu minto, se eu escondo isso de mim mesmo, eu não cresço. É preciso reconhecer aquilo que nós não temos de bom para podermos trabalhar isto. E para isso requer enfrentamento pessoal. Tanto para você reconhecer aquilo que não tem de bom em você e precisa ser trabalhado, como para você desenvolver a força e a coragem necessária para trabalhar isto, seja buscando ajuda, fazendo um curso como este, seja fazendo terapia, seja buscando uma mentoria, seja buscando uma espiritualidade, ou seja, lendo livros ou você mesmo trabalhando para se desenvolver. E a minha vida pessoal, ela é permeada por essa filosofia de vida, a capacidade de gerar enfrentamento pessoal. Em que sentido? Eu sempre fui uma pessoa tímida, uma pessoa envergonhada, eu sempre amei. Sempre fui uma pessoa bondosa, generosa, com muita vontade de amar, mas muito insegura. Então, até para amar, para dizer que eu gostava das pessoas, para elogiar as pessoas, eu tinha vergonha. E ainda hoje sinto um pouco de vergonha ao fazer esse tipo de coisas. E para que eu pudesse me desenvolver e estar aqui hoje com você, te dando essa aula, ministrando esse curso de sabedoria existencial, eu precisei me enfrentar, ter enfrentamento pessoal, olhar aquilo de ruim que tem dentro de mim, trabalhar para mudar aquilo e olhar aquilo que eu tenho de benéfico, de luz e trazer à tona. Então eu sempre olhava para as histórias dos grandes influenciadores da humanidade, como Gandhi, Jesus, Buda, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, e eram pessoas que me inspiravam muito. Eu queria ser como essas pessoas. Aliás, eu quero ser como essas pessoas. E não tinha coragem de falar isso. Então, muitas das vezes, quando eu falava ou agia de uma forma bondosa, eu ouvia algumas pessoas do meu círculo social me dizer: vem cá, você é santo por acaso? E eu ficava com a maior vergonha de ouvir isso e dizia: não, não sou santo. Mas na verdade eu quero ser santo sim. Não aquele santo de uma imagem de perfeição, mas aquela pessoa que é bondosa, que é generosa, que é verdadeira, que faz o bem, que ama. Sim, quanto mais vida eu tiver, mais santidade eu quero alcançar. Mais amor, mais alegria, mais bondade, mais generosidade. Não tem nada de errado nisso. Na verdade, a vergonha seria se eu não quisesse ser santo. Ser santo é algo extremamente gostoso, é bom demais. Isso traz um nível de paz interna, de felicidade, que só quem sabe é aqueles que são ou aqueles que buscam se tornar. Então, sim, se você busca ser uma pessoa melhor, ser mais amoroso, ser mais gentil, ser mais corajoso, ser mais justo, ser mais íntegro, busque isso e tenha orgulho de você ao estar buscando ideais elevados, coisas que te façam ser uma pessoa melhor. Isso significa enfrentamento pessoal. E aí, nessa busca de ser uma pessoa melhor, você vai reconhecer as suas sombras. Então, eu quero sim ser um santo. Não de ser um santo, 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 mas no sentido de me santificar, me tornar uma pessoa cada vez melhor. E aí o que significa isso? Na medida que eu vou vivendo a vida, eu me deparo com aspectos que não representam aquilo que um santo é. A preguiça não é coisa de um santo. Pelo contrário, os santos, eles agiam, eles faziam o bem. Madre Teresa não ficava parada, ela fazia muita coisa boa. Um Francisco de Assis, ele não ficava parado, ele trabalhava, ele usava toda a energia de vida dele para produzir amor, para produzir o bem. Não ficava parado. E aí quando eu me deparo com esse aspecto meu, que não é dessa disposição toda, com um pouco de preguiça, isso mostra que eu preciso trabalhar. É algo
que não é benéfico, é algo que pode vir a me atrapalhar e eu preciso trabalhar isto. Assim como a raiva. Eu sempre fui uma criança que explodia muito fácil, muitas das vezes. Por quê? Porque eu não sabia me expressar, não sabia me comunicar, não tive uma educação onde meus pais eram pessoas que sabiam se expressar, sabiam se comunicar com harmonia, com tranquilidade. Então eu não aprendi isso na minha família, no meu seio, nos meus amigos próximos. Fui criado no interior, no Nordeste, com pessoas ignorantes, no sentido tanto de conhecimento de intelectuais, como ignorância comportamental. De falarem grosso, de brigarem, de discutirem, embora fossem pessoas muito generosas, muito bondosas, em vários aspectos. O que isso traz para mim? Uma pessoa que busca a generosidade, a bondade, se deparar com a raiva interna, a sua própria raiva, isso gera dor, isso gera incômodo. Mas isso não faz de mim uma pessoa ruim. E aí aqui é uma dica valiosa de sabedoria existencial, sabedoria de vida. Não importa os impulsos negativos que você tenha dentro de você. Utilize isso a seu favor. O grande problema não é os impulsos negativos, destrutivos que você tem dentro de você, mas é se você cede a eles ou se você utiliza isso a seu favor. Por exemplo, Mahatma Gandhi é um homem que ficou conhecido na história pela não violência. Foi um cara que libertou a Índia do Império Britânico, da escravidão do Império Britânico, liberou milhares de pessoas sem usar uma arma de fogo, sem dar um tiro, sem dar uma porrada, simplesmente pregando a não violência. Um homem de muita sabedoria de vida, com muita força espiritual, presença energética, um cara baixinho, magrinho, que não sabia discursar, não era um homem bom em discursar, não tinha essa presença para discursar e aprendeu a se desenvolver nesse aspecto e fazer discursos que traziam milhares de pessoas e influenciou. Um homem que não tinha poder político, não tinha poder econômico, conseguiu influenciar a humanidade de uma tal forma que vai continuar na humanidade a presença desse sujeito. Tamanha força, tamanha capacidade de se perceber, de se autoconhecer, de se enfrentar. Isso é enfrentamento pessoal. E aí tem um detalhe. Mahatma Gandhi era um homem que tinha muita raiva na sua juventude. Ele era um cara muito raivoso. Mas ele conseguiu dominar a raiva dele e se tornar o homem da não violência. As pessoas batiam nele, davam cacetada nele e ele não revidava com violência. Era preso, foi preso várias vezes porque cometia desobediência civil, ou seja, aquilo que você entende que é um absurdo e você não concorda com aquilo, em vez de brigar, de discutir, ele falava, eu não vou cumprir isso que é injusto. Eu vou agir de acordo com a verdade, com a justiça. E ele ia contra a lei que era estabelecida, mesmo que fosse uma lei injusta. E conseguiu influenciar milhares de pessoas nesse movimento junto com ele, até que ele conseguiu libertar a Índia da escravidão. Olha só, um exemplo fortíssimo. Na Índia, eles tinham que comprar sal. Quando eles tinham o sal no mar, ali pertinho deles, em grande quantidade. E eles não podiam ter acesso ao sal. E o sal era algo muito caro para os indianos. Mahatma Gandhi falou, não concordo com isso. A gente tem sal aqui, a gente produziu o nosso sal. Por que ter que comprar do Império Britânico se a gente pode tirar daqui da própria Índia? E ele fez isso. Então isso é desobediência civil, é não concordar com aquilo que é injusto. É como se, por exemplo, pelo fato de alguém ser negro, não ter direito de ser considerado uma pessoa, um ser humano, por alguém ser mulher, ser considerada inferior pelo fato de ser mulher. Ele não concordava com essas coisas. Então ele cometia a desobediência civil nesse aspecto, sem gerar violência. E era um homem que era extremamente raivoso, que tinha muita raiva na sua juventude, mas conseguiu usar essa raiva contra as injustiças do mundo e ele agia de forma inteligente, usando a sabedoria, usando a inteligência de uma forma sábia. Todo o conhecimento que ele adquiriu como advogado, ele utilizava, articulava tudo isso e o seu aspecto espiritual para produzir bondade no mundo, para produzir justiça, para produzir verdade, para produzir a não violência. E nessa mesma época, Hitler estava fazendo guerra, fazendo o Holocausto.
Se Hitler tivesse reconhecido a sombra dele e fizesse o bem, ele poderia ter feito grandes diferenças no mundo, para o bem. Assim como Mahatma Gandhi. Se Mahatma Gandhi não tivesse cuidado do seu aspecto de raiva interno, ele poderia ter feito muita raiva, produzido maldade no mundo. E pelo contrário, ele produziu muito amor, muita luz. Se tornou um grande exemplo de ser humano. Isso é enfrentamento pessoal. É você reconhecer aquilo que você tem dentro de você que não é bom e se trabalhar. Então eu comecei falando que eu era muito tímido, inseguro, e eu me enfrentei. Eu reconheci que isso me atrapalhava, que eu precisava mudar isso, então eu comecei a ler livros para trabalhar isso, eu comecei a me inspirar em pessoas que eram com uma capacidade de influenciar, de se comunicar, de serem espontâneas. Eu fiz curso de oratória, eu nunca me dei por vencido. E nunca vou me dar por vencido. Hoje, com 26 anos, eu tenho um nível de autoconhecimento e de sabedoria existencial. Quando eu chegar nos meus 50 anos, eu quero chegar num nível de sabedoria ainda maior. Cada dia da minha vida, cada ano que eu passar nessa existência, será para eu adquirir cada vez mais sabedoria existencial, cada vez mais amor, cada vez mais coragem, para que eu possa impactar o mundo e deixar um rastro de luz. Esse é o meu objetivo, essa é a minha finalidade. E nessa caminhada eu vou me deparar com os aspectos não saudáveis de mim, como a raiva que eu tinha, a incapacidade de lidar com as minhas emoções. Era uma pessoa que não conseguia expressar sentimentos, aprendi a expressar meus sentimentos, a me comunicar de uma forma clara. Era uma pessoa que não conseguia me impor, por ser muito inseguro, não conseguia me impor. Me enfrentei, reconheci essa minha fragilidade, essa minha insegurança, e hoje eu sou uma pessoa corajosa, consigo me impor, dizer o que eu acredito, o que eu penso, e ajo assim no mundo. E cada dia mais eu vou me melhorando nos aspectos em que eu sinto que podem me atrapalhar, e que me atrapalham de alguma forma, e assim eu vou crescendo. E você? Quais são os aspectos seus que você precisa trabalhar? Outro aspecto importante, a minha mente, ela não parava. Era um turbilhão, eu não conseguia parar para raciocinar. Ficava sendo invadido por pensamentos, por imagens de brigas. Eu me via discutindo, brigando, dando porrada. Às vezes eu me via matando alguém na mente. Isso eram imagens automáticas que invadiam a minha consciência. E eu tive consciência disso, eu comecei a trabalhar isso e hoje eu consigo dominar minha mente, meu pensamento. Eu vivo em um estado emocional e mental de paz, de tranquilidade, de serenidade, de controle daquilo que eu penso, porque eu me trabalhei para isso. Isso requer enfrentamento pessoal. Reconhecer quais são as suas fragilidades, sejam essas mentais, emocionais, comportamentais, falta de cultura. Eu não tinha cultura, porque eu venho de uma família humilde do interior do Nordeste, então eu tive que buscar estudar muito. Hoje sou psicólogo, estou dando curso. Cada dia mais eu busco adquirir mais e mais autoconhecimento, mais e mais cultura, para que verdadeiramente eu possa compreender o mundo com muito mais força, com muito mais sabedoria, e as minhas ações, as minhas palavras poderem gerar uma influência benéfica no mundo. Levar o karma, o dharma para a vida das pessoas. O que é dharma? É sabedoria. É aquilo que faz o mundo ser um lugar melhor. Quando existe dharma, a presença do dharma, da sabedoria, existe amor, existe coragem, existe justiça, existe felicidade, paz, harmonia, sabedoria. É isso que eu quero levar para o mundo. E é isso que eu estou levando por meio desse curso, por meio das minhas palestras, de tudo que eu faço. E você? O que você deseja levar para o mundo? Quais são as coisas que te atrapalham de realizar seus sonhos, de ser uma pessoa melhor? É a preguiça? É a falta de coragem? É o medo de se expor? É o medo do ridículo? É o medo da opinião alheia? Eu tinha medo da opinião alheia e me enfrentei para conseguir expressar aquilo que eu penso sem me preocupar com o que os outros pensam ou que deixam de pensar. Eu tinha baixa autoestima e eu me desenvolvi como uma pessoa autoconfiante, com autoestima, mas isso não surgiu da noite para o dia. Não foi uma conquista que bateu nas minhas mãos e falou assim, agora você é autoconfiante. Não.
eu me construí como um ser humano autoconfiante, lendo livros, assistindo palestras, fazendo cursos, me expondo, fazendo teatro para perder a timidez, enfrentamento pessoal. Quais são as suas fragilidades que você precisa enfrentar? Se você não estiver enfrentando suas fragilidades, se você não enfrentar a sua fragilidade, se auto-enfrentar, você vai morrer na praia. Você vai morrer uma pessoa tímida, vai morrer uma pessoa infeliz, vai morrer uma pessoa insegura, vai morrer uma pessoa que não expressou a bondade do seu coração no mundo pelo fato de não se enfrentar. Esse enfrentamento pessoal é isso. É você trazer à tona o que há de melhor em você, reconhecer o que há de pior e trabalhar para que você sublime isso e seja uma pessoa ainda melhor. Isso é sabedoria existencial, isso representa enfrentamento pessoal. Consiste nessas poucas palavras de 16 minutos até o momento, um nível, um profundo nível de sabedoria de vida. Reflita sobre isso e, mais que isso, ponha em prática. Mahatma Gandhi tem uma história dele que é muito interessante. Uma mulher, contando rapidamente, levou o filho dela para Gandhi para ele aconselhar a criança a parar de comer doce, comer açúcar que estava fazendo mal à criança. Aí Mahatma Gandhi pediu para essa mulher voltar alguns dias depois, porque ele não poderia ajudar a criança naquele momento. Passaram-se uma semana ou um mês, alguma coisa assim, a mulher voltou com a criança para o Gandhi dar o conselho. E aí o Gandhi olhou para a criança e falou assim, olha, você pare de comer açúcar, porque isso vai te fazer mal. Eu parei de comer açúcar, porque isso estava me fazendo mal. Então, se eu conseguir parar de comer açúcar, você também consegue. Moral da história? A criança parou de comer açúcar, recebeu aquela força, aquele conselho de Gandhi, e a mulher ficou meio que indignada. Gandhi, por que você me fez viajar tanto, já que na Índia a pobreza é muito grande, então viajar de um lugar para outro é muito trabalhoso, por que você me fez voltar aqui de novo só para falar isso para o meu filho? Por que você não falou isso da primeira vez que eu vim? Aí Gandhi respondeu à mulher, porque da primeira vez que você veio, eu era viciado em doce, viciado em açúcar, então eu não tinha força moral, espiritual para dar esse conselho ao seu filho. Só que quando eu pedi para você ir e voltar daqui uma semana ou um mês, que eu desse para eu poder falar com ele, é porque eu consegui deixar de comer açúcar durante esse período e eu vi que é possível. Então eu tenho força moral, espiritual e de experiência prática para te dizer, pare de comer açúcar que isso vai te fazer mal. Então tudo que eu estou trazendo nesse curso, Sabedoria Existencial, são coisas que eu vivenciei, além de estudar a teoria dos psicólogos, dos filósofos, de alguns líderes espirituais, ou até de pessoas comum, das minhas experiências pessoais. O que eu estou trazendo para você é aquilo que eu vivenciei. Então eu estou falando com a força da vivência, mais do que uma teoria, é a força da vivência. Para que verdadeiramente eu tenha força moral, força ética, força espiritual e, acima de tudo, a clareza para te explicar como superar isto, como se tornar uma pessoa mais sábia, mais feliz e vencer aquilo que te atrapalha por meio do enfrentamento pessoal. São vivências de vida. Você também pode. Espero que você vá para mais na vida, mais sabedoria.